Agora nós entramos num conteúdo específico e vamos falar da química orgânica. A definição atual é a seguinte: química orgânica é a química que estuda os compostos do elemento carbono, ou seja, tudo que tem carbono é estudado em química orgânica. Inclusive, o carbono é considerado o elemento da vida. Não existe nenhum ser vivo na face da Terra que não tenha carbono. Até o vírus tem. Fungos, bactérias, protozoários, tudo tem. Compostos orgânicos mais comuns: álcool, vinagre, éter, açúcar comum, acetona, gasolina e uma quantidade gigantesca de substâncias. Nós vamos fazer um breve histórico aí da química orgânica. A partir do momento que o homem pré-histórico fez o fogo, queimou a madeira, ele fez uma primeira reação orgânica, uma combustão orgânica. Para existir uma combustão, temos que ter duas coisas: o combustível e o comburente. O combustível, a madeira, a celulose que estava na madeira é que se queimava. A química orgânica teve seu desenvolvimento mais acentuado com a descoberta do petróleo. Mas há mais de 2000 anos, os egípcios já manuseavam compostos orgânicos, como é o caso do vinho, da cerveja, dos corantes, dos aromatizantes. Os corantes assim mais conhecidos é a lazarina e o índigo. O índigo é o azul. Vinho é comum. A cerveja, como que era feita a cerveja nessa época? Essa cerveja da época, muitas vezes era chamada até de pão líquido. Por quê? Porque o que acontece? Para se fazer o pão no Oriente Médio, eles pegam água, farinha de trigo, uma pitadinha de sal, vai colocando água, vai amassando, vai até que vira uma massa. No caso da cerveja, dessa época, pegava-se o trigo, colocava água e deixava fermentar sozinho. Fungos microscópicos que estão no ar, que são fermentadores, começavam a se alimentar do amido e transformavam o amido em álcool e gás carbônico. Só que o gás carbônico eles iam borbulhando lá, mas não colhia não, era mais que nem um vinho, né? sem espuma. Né? E nós sabemos hoje que os fungos são microscópicos, são unicelulares, e eles tanto se alimentam do açúcar como do amido e transformam em gás carbônico e água. O gás carbônico na cerveja eles aproveitam, deixam na mistura, que é para dar espuma. As cervejeiras mais famosas, mais caras, descartam esse gás carbônico porque ele tem impurezas de gases de éter e de acetona. Esse gás de éter e de acetona é responsável pelo mal-estar no dia seguinte. Então as cervejas assim de mais nome descartam ele e colocam gás carbônico puro. Acredita até que eles possam purificar o gás e deixar só o gás carbônico do fermentado. Né? Bom, então é isso. Os alquimistas, nós já falamos no primeiro ano, quem foi meu aluno já ouviu. Só que aí nós vamos focar na parte que nos interessa, da parte da química orgânica. Né? Eles surgiram na Idade Média e eram um misto de arte, magia, ciência e religião. Eles tinham dois objetivos principais: produzir o elixir da longa vida, que curaria todos os males do corpo. Se a pessoa não fica doente, ela não morre. Então esse era o pensamento: tornaria o homem imortal. E a pedra filosofal, que transformaria qualquer material em ouro. Seria um procedimento. Né? Nunca conseguiram esses objetivos. Aí, depois nós vamos ver qual foi a contribuição deles. Se sabe, por exemplo, que na atualidade existe procedimentos, disciplina alimentar, tem uma série de coisas que contribuem para
retardar um pouquinho o envelhecimento, mas dizer assim, você toma algo e não vai envelhecer mais, não vai morrer mais, não existe. E a pedra filosofal? Olha, em tese seria possível se produzir o ouro de uma forma artificial, só que isso nunca foi tentado porque seria um procedimento extremamente caro, muito dispendioso mesmo, envolveria cientistas do mais altíssimo gabarito, seriam operações complicadíssimas. Vocês vejam que até hoje o Irã está tentando produzir a bomba atômica que ainda não teve 100% de sucesso na purificação do urânio. Então as coisas não são muito simples. Então é muito mais simples comprar no garimpo. Se no futuro for necessário, talvez eles investam pesado, mas ainda não houve interesse. Né? Um dos alquimistas mais famosos, principalmente na química orgânica, foi o Al-Razi. Ele viveu um período de 1865 a 965 depois de Cristo, ou seja, viveu aí 60 anos. E ele era alquimista, ele era médico, ele era filósofo, e ele era um persa, era da Pérsia era mais ou menos ali na região do Irã. Ele descobriu o etanol, ou seja, produziu pela primeira vez o etanol. Ele destilou o petróleo, pela primeira vez obteve a querosene e outros derivados. Agora pensa, em 1800 e 920 o Brasil não tinha sido nem descoberto ainda. Nessa época, e até 1800 e pouco, o cientista tinha uma ideia em mente, ele tinha que primeiro inventar o equipamento para ele testar a ideia que ele tinha em mente. E no caso do Al-Razi, ele produziu o primeiro destilador, que era o alambique. E aí, no caso do álcool, funciona assim. Você tem alguma coisa que tem açúcar, né? O líquido tem açúcar. Se você deixar exposto ao ambiente, provavelmente fungos vão se juntar ali ao composto, vão se alimentar, né, do açúcar, transformar o açúcar em álcool e gás carbônico. Gás carbônico evapora. Sabe-se hoje que pode haver contaminação, né, e estragar, o álcool estragar todo, se transformar em vinagre. Então isso tudo é feito em ambiente hoje controlado, para não haver perda. Nessa época não havia essa preocupação ainda, né? Então deixava lá o cálculo. Hoje as pingas são produzidas, põe uns coxos com milho triturado, fermento. O milho tem fungo que se alimenta do açúcar e transforma o açúcar em álcool, além do amido que tem também no milho triturado, vai virar álcool. Se alimenta do açúcar ou amido e transforma em álcool, só que é num líquido. Através do alambique, ele separou. Então, quando você tem mais de um líquido juntos e você quer separar, é através da temperatura. Por exemplo, se você tiver álcool, ponto de ebulição é 78 graus. Vinagre, ou água, ponto de ebulição 100 graus. Vinagre, ponto de ebulição 119 graus. Você vai aquecendo, a temperatura não exagerada, de tal maneira que vai subir devagar. Na hora que ela chega em 78 graus, ela para. Não sobe enquanto tiver álcool. Aí o álcool começa a ferver, vira vapor, e aí sai, passa por um sistema que está bem abaixo de 78, ele transforma o vapor novamente em líquido, no caso o álcool, volta a ser líquido e é colhido no recipiente. No caso da pinga, é uma destilação mal feita de propósito. Taca fogo para valer, aí sai álcool e água. A pinga de boa qualidade tem 40,5% de álcool, restante água, e mais aromatizantes e corantes. Né? Então, o alambique dele, ele tinha a mistura fermentada, e aí ele destilou, saiu o etanol. O mesmo etanol
etanol que está no vinho, na cerveja, na pinga, no carro quando vai abastecer. Mas ele foi mais além. Ele destilou o petróleo e obteve a querosene e outros derivados. Nós estamos falando de 865 a 925, há muitos e muitos anos atrás. Se os alquimistas não atingiram seus dois objetivos principais, que era o elixir da longa vida e a pedra filosofal, por que então nós estamos falando deles? Eu tenho um amigo que ele diz assim: a melhor maneira de você achar uma coisa é procurar outra. Eles estavam procurando descobrir o elixir da longa vida, a pedra filosofal, e descobriram diversas outras coisas. Lembrando que nessa época não existia equipamento nenhum, os caras tinham que inventar as coisas para depois testar. E nessa busca descobriram diversos procedimentos, diversas substâncias, diversos equipamentos que ainda hoje são usados. Procedimentos. Calcinação. O que vem a ser calcinação? É o processo de produção da cal. Então são rochas de calcário, duras, coloca em fornos, igual de olaria, taca fogo até elas ficarem incandescentes, eles tampam todas as entradas do forno e aí uma rocha dura vira um pó. Você toca nela, ela se desmancha em pó. Então é o cal virgem, né? É óxido de cálcio. Coloca água, vira hidróxido de cálcio. Coloca mais água, vira a tinta que vocês veem pintando os meio-fio aí. Ocorre ali um procedimento, uma reação química, onde há evaporação de gás carbônico e onde há transformação ali em óxido de cálcio. Cristalização é o mesmo processo de produção do sal. Pega-se a água, filtra-se, retira a areia, coloca em grandes piscinas rasas e aí com a evaporação forma cristais de sal. Eles têm um formato muito bonito, parecem pedras preciosas. E depois moe tudo e fica do jeito que vocês conhecem. Destilação. Eles, como nós vimos, a Razin inventou alambique e a partir daí começou o processo de destilação. Né? O banho-maria, a finalidade é manter constante uma temperatura para algum tipo de coisa. Por exemplo, você vai derreter o chocolate, você tacar direto no fogo, ele endurece, ele não fica líquido. Então é o processo utilizado no chocolate, o banho-maria. Você coloca a água para ferver, coloca a vasilha dentro da água e vai mexendo, aí ele fica aquele caldo, né? Então esse é o procedimento, banho-maria. E filtração. É um processo de fazer o café, só que no laboratório usa-se um filtro um pouco melhor e onde a quantidade de partículas não passa, ou às vezes quando é uma coisa já nem tão exigente assim, né? Bem pouquinho mesmo. Normalmente fica tudo, coisa sólida, fica no papel especial. E a sublimação é a passagem do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, é o que ocorre com a naftalina. Ela é sólida, é umas bolinhas, coloca-se na roupa para as traças não roerem, e aí não fica líquido lá no meio da roupa, passa do sólido para o gás. Na realidade a passagem é tão rápida que nem dá tempo de virar líquido. Substâncias. Ácidos, nítrico, muito utilizado para fazer conservantes de carne, na indústria de mineração e adubo, uma série de coisas. O clorídrico tem um monte de substâncias também, ácido sulfúrico, fazer adubo, fazer éter e um monte de coisa. O cítrico, né, conservantes, o butírico eu não sei, mas ele manteiga, né, para manteiga de leite mesmo. Quando passa um determinado tempo, cria um fungo e transforma a manteiga em ácido butírico, que dá aquele cheiro e gosto rançoso da manteiga. E o ácido arsênico, que é um veneno dos mais poderosos. Hidróxido de potássio, muito parecido com a soda cáustica, era conhecido como potássio cáustica, o álcool. Nós já falamos lá no Razin, né? O bicarbonato de potássio, nós usamos o bicarbonato de sódio quando está com queimação. O zinco, fósforo,
usado muito em guerras e aí no dia a dia nosso, óleo de estânio, não sei qual é a utilidade, acetato de chumbo, também não me lembro. E a pólvora foram descobertas pelos alquimistas chineses. Pensa, o pessoal jogando lança, jogando flecha e os caras com canhão do outro lado, ou bombas do outro lado, de bambu que eles faziam. Então era um negócio, para outra turma, era uma coisa estupenda, né? Os deuses estão revoltosos. Uma coisa incrível. Então é isso, gente, contribuição dos alquimistas. Nós temos aqui outros cientistas que contribuíram para o desenvolvimento da química orgânica. Não foram só os alquimistas, né? Então, temos aí Carl Schilling, do século XVIII, ele isolou de plantas e animais o seguinte: o ácido tartárico. O ácido tartárico, ele é o principal ácido da uva. Ele isolou dela. Hoje, como existe alta tecnologia em tudo, até na produção de vinho, existe. Quando ocorre a fermentação do suco de uva, eles observam depois a formação do ácido tartárico. Se ele estiver numa quantidade inadequada que eles consideram correto para o vinho, se tiver menos, eles acrescentam no vinho o ácido tartárico. Ele também é utilizado na culinária, né? Porque muitas vezes coloca-se componentes no bolo e aí coloridos esses componentes desaparecem. E aí o ácido tartárico não deixa de desaparecer. Bom, tem também o ácido cítrico do limão. Ele é utilizado atualmente como conservante. Tem diversas finalidades, mas uma delas é de conservante. A glicerina da gordura é utilizada no processo de fabricação na indústria salgaria, sabão, explosivos e tem outras utilidades. O ácido lático do leite, ele é produzido no organismo humano quando a pessoa está praticando exercício em excesso. Ocorre essa produção de ácido lático. Ele não é desejável pelo corpo, porque a pessoa sente um cansaço tremendo e, além disso, esse ácido lático provoca câimbras na pessoa. Então, ele não é desejável, não. E a ureia da urina. A ureia, ela tem uma aplicação enorme aí. Uma delas é na agricultura. É um dos tipos de adubo. Aí você pensa, na agricultura são megas quantidades, é uma quantidade gigantesca, tudo é quantidade gigantesca. Onde é que arrumar tanta urina para fazer tanto ureia? Então ele é produzido de uma forma atualmente artificialmente, a ureia. E também uma outra utilidade interessante é para turbinar explosivo. A ureia, ela precisa de aproximadamente uns 2.000 graus para entrar em ignição. E quando eles colocam dinamite nas pedreiras, eles colocam ureia porque na hora que atinge 2.000 graus ela explode, também ajuda a turbinar a explosão. Bergman, em 1777, definiu a química inorgânica e inorgânica. Então, Bergman utilizou o termo a primeira vez de química orgânica e inorgânica. Para ele, a orgânica estudava os compostos existentes nos seres vivos. Seres vivos significa animais e vegetais. E a inorgânica estudava os compostos existentes no reino mineral. Nós sabemos que reino mineral não existe, mas é uma forma razoável de compreender o que ele queria dizer. No entanto, Berzelius, em 1807, lançou a ideia de que somente os seres vivos, ou seja, animais e vegetais,
possuiriam uma força vital capaz de sintetizar compostos orgânicos. O que ele queria dizer isso? Que somente os seres vivos, animais e vegetais, possuíam essa força especial capaz de transformar um composto inorgânico em orgânico. A ureia é um composto orgânico. Ela é produzida nos organismos animais de materiais inorgânicos. A fotossíntese, ela pega água pela raiz, gás carbono pela folha. Gás carbono nós vamos ver que ele se trata de uma substância inorgânica, pois existe sem ser em animais e vegetais, e transforma em um orgânico que é o açúcar ou sacarose. Então, para ele, só os seres vivos tinham essa força especial capaz de produzir compostos orgânicos. Então, ele criou a teoria chamada de teoria da força vital, que, segundo essa teoria, só os seres vivos poderiam produzir compostos orgânicos, então eles jamais poderiam ser sintetizados em laboratório ou indústria. No entanto, em 1828, Wöhler sintetizou pela primeira vez em laboratório um composto orgânico a partir de um inorgânico. Ele pegou cianato de amônio e descobriu diversas coisas, essa é uma das mais importantes. Pegou cianato de amônio, aqueceu e com aquecimento ele transformou o cianato de amônio, que é de origem mineral, existem minérios que tem ele, e transformou ele em ureia, com simples aquecimento. Então, produziu um orgânico a partir de um inorgânico. Qual foi a importância da síntese de Wöhler para a química, especial química orgânica, e para o mundo? A importância foi extremamente grande porque ele revolucionou a química, principalmente a química orgânica. E aí muitos cientistas perceberam que não só a ureia poderia ser produzida em laboratório ou indústria, mas sim diversos outros compostos aí, orgânicos e inorgânicos poderiam ser sintetizados em laboratórios. Hoje nós temos uma quantidade gigantesca de produtos que foram sintetizados em laboratório, artificiais, um monte de corantes, de aromatizantes e tal. Você vai no supermercado, compra seu iogurte de morango, e às vezes até tem uma caldinha de morango. E o que eles fazem? Eu já produzi uma vez iogurte aqui, fiz a calda de morango e coloquei. Meu iogurte de morango, ele era totalmente branco, com um docinho lá no meio. Não tinha nem cheiro, nem gosto desses que a gente compra no supermercado. O que eles fazem nesses aí? Já produzi sorvete algumas vezes, já comprei isso já em lugar especializado. Eles colocam uma substância que faz ficar com aquela cor rosada, que vocês conhecem de iogurte, e coloca substâncias que vão acentuar, que vão dar o cheiro e o gosto do morango, mas é uma forma bem acentuada, ele é bem leve quando é natural. Aí quando você compra aquele cheiro gostoso de morango, aquele gosto gostoso, tudo artificial. E você compra uma balinha de hortelã, ela é verdinha e tem aquele gosto e aquele cheiro característico. Ela naturalmente ela não é verdinha, ela é clara e não é aquele cheiro e aquele gosto forte. É diferente. E aí eles colocam então os corantes, os aromatizantes para dar aquele cheiro, aquele sabor que a gente tanto ama, né? Olha, nós não podemos ficar brigando com a tecnologia não, sabe? Nós temos que ter prudência no que a gente come, no que a gente consome. Tudo em excesso faz mal. Você chupar uma balinha, você chupar um sorvete, né? Sabemos que aí já sabemos a história do morango, mas existem órgãos federais que fiscalizam a produção de comidas e bebidas e a gente espera que eles façam o serviço deles. Mas, de qualquer maneira, tudo em excesso faz mal.
Nós sabemos que as carnes, quando são produzidas industrialmente, salsicha, mortadela, ou mesmo esse charque, né, que vem no saquinho, que as carnes enlatadas, tudo vai conservando-se à base de nitrito e nitrato. Você comer eventualmente um negócio desse aí não tem problema. Você fazer uso constante, se você for uma pessoa que tiver o fator genético de ter câncer, essas substâncias podem ativar o câncer no corpo da pessoa. Se a pessoa tiver, se a pessoa comer em quantidades exageradas e uso contínuo. Então não se desespere, pode continuar comendo seu hot dog, sua salsicha, sua mortadela, em quantidades moderadas, não faz mal. Tá? Todos os compostos orgânicos possuem carbono. Todos. Não tem composto orgânico sem carbono. Nem todos os compostos que possuem carbono são orgânicos. Por exemplo, gás carbônico. Ele é um dos componentes que existe na atmosfera. Se existe em grandes quantidades no reino mineral, não é orgânico. Monóxido de carbono também. Os cianetos também. O cianeto vem do ácido cianídrico, né? Ele existe na produção, na fermentação de mandioca, mas ele existe também na natureza na forma de cianetos. Grafite, carbono tipo grafite. Eu me lembro de uma reportagem na Alemanha do pessoal extraindo de jazidas de minério de grafite. Então ele existe na natureza na forma de minério, o grafite. E o carbono tipo diamante, ele também existe na forma de minério na natureza. Ele é um dos materiais mais duros, e esse aqui é bem mole. Inclusive usa-se para escrever. A diferença do grafite para o diamante é que o grafite ele forma como se fosse camadas, ele liga-se com os carbonos e forma camadas. E o diamante, o carbono de cima liga com o de baixo por do lado, o lado com o outro vai se ligando de uma maneira infinita, e essa ligação nessa forma, dessa figura geométrica, faz com que ele adquira essa dureza característica e esse brilho característico. A luz entra dentro dele e tem dificuldade para sair, por isso que ele brilha daquele jeito. Aqui a gente encerra a parte histórica da química orgânica e começamos com o conteúdo que vai ser um bom tempo. São as características do átomo de carbono, né? Primeira coisa, o carbono é tetravalente. O que significa isso? Faz sempre 4 ligações. Obrigatoriamente, ele sempre vai fazer 4 ligações. Vou explicar por quê. O hidrogênio, após a gente fazer a distribuição, ele vai ficar com um elétron na última camada. Qual vai ser a valência dele? 1. Por quê? Ele precisa de mais um elétron para ficar com 2, é idêntico ao hélio. O carbono, nós sempre falamos que de 1 a 4 a valência é o próprio número. Ele tem 4, portanto a valência dele é 4. Só que de 1 a 4 é metal e perde os elétrons da última camada. Ele é um não metal e, portanto, ele recebe o que falta para 8 ou compartilha pares de elétrons. Então, ele para ficar com 8 vai precisar de quanto? 4. Então, o metano, que é um dos componentes mais simples aí da química orgânica, ele tem o hidrogênio com 1, carbono com 4. Aí, então, cada hidrogênio vai fazer uma ligação simples. Com isso, cada hidrogênio vai ter um par de elétrons. Esses 2 elétrons que estão circulados servem ao mesmo tempo ao hidrogênio e ao carbono. Conta para os dois o par de elétrons. Significa que cada um doou um elétron, mas conta para os dois elétrons. Cada hidrogênio, então, passa a ter 2 elétrons. Cada carbono passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na última camada. Então,
a gente vai sempre estar usando esses risquinhos. Cada risquinho significa uma ligação, uma valência. Portanto, faz sempre 4 ligações, não importa, ele pode até se ligar entre si mesmo, através de uma ligação simples, dupla ou tripla. Vamos ver o alceno, que eu esqueci de colocar aqui. O alceno vão ser 2 hidrogênios e 2 carbonos. Então, no primeiro momento, faz uma ligação simples. Depois, entre os carbonos, faz 2 ligações simples, ou seja, tem 2 ligações entre carbono. Continua com as ligações simples. Então, entre os carbonos vão ter 2 ligações entre hidrogênio. Mas notem que em qualquer situação, tanto neste aqui, olha, este carbono tem quantas ligações? 4. 1, 2, 3, 4. Este carbono tem quantas ligações? 1, 2, 3, 4. E este tem quantas? 1, 2, 3, 4. Então vocês vão ver que esse 4 sempre vai continuar. Vamos ver aqui o exemplo do etino. O etino, ele é conhecido popularmente como acetileno. Então, são 2 carbonos, 2 hidrogênios que vão se ligar entre si e vão produzir o etino, né? Então, tem o hidrogênio, tem o carbono, cada carbono continua com 4 na última camada, né? E aí ele vai fazer 2 ligações normais, aí esqueci de colocar do lado aqui, 2 ligações normais, né? Um hidrogênio em uma ligação, outro hidrogênio em outra ligação. Mas entre os carbonos vão acontecer 3, que é o limite máximo entre carbonos. Observe aqui, dessa maneira mais simplificada, que sempre vai estar ocorrendo 4 ligações saindo do carbono. Esse carbono fez quanto? Qual é a valência dele? Quantas ligações? 1, 2, 3, 4. E este? 1, 2, 3, 4. Então o carbono sempre vai fazer 4 ligações.